Eu sou Daiane Alves e esse é mais um episódio do Soberania Cast, o podcast que coloca em evidência a sua soberania. E hoje, a soberana convidada, nada mais, nada menos que ela, Lenita. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite para esse podcast, Dai. Estou muito honrada em estar aqui. Eu fico mais honrada ainda. Soberana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Lê, eu quero que você comece contando aqui pra gente um pouco da tua história. Quem que é a Lenita? Quem é a Lenita? Vamos lá, então. É uma caixinha, é uma longa história. Então, a Lenita começou a se descobrir desde criança, nesse mundo todo de curiosidade, de autoconhecimento, de propósito. Eu sempre fui muito curiosa, desde criança. Eu buscava, naquela época a gente mandava cartinha, lembra? De astrologia. Sim. Vivia nas bancas, até na praia, tinha uma banca que vivia comprando coisas, almas gêmeas, coisas de astrologia, espiritualidade, autoconhecimento. Eu era criança, tinha 8, 10 anos, então para minha idade eu já era muito avançada naquela época. E aí no colégio as professoras falaram para minha mãe: olha, tua filha está muito adiantada para a idade dela, que eu gostava de assuntos que me instigavam, né, de outras, né, realidades assim, né? E aí eu mandava cartinha pro tio João Bidu, que era Isso me lembra muito, assim, porque, gente, assim, né, é uma coisa que uma criança não costuma fazer, né? 10, 12 anos. E aí eu comecei a estudar espiritualidade com a minha madrinha, a minha tia, ela já estudava em Farroupilha, e ela começou a me levar para desenvolver, né, a sensibilidade. Eu sempre fui muito sensível também, desde criança. E os estudos de terapia, de psicologia também, né, autoconhecimento, quem eu sou. Eu acredito que hoje que as pessoas estão buscando, eu já comecei muito cedo a buscar e começava a me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né, qual era o propósito e o que eu gostaria de ser. Então, desde nova, de criança, eu pensava e sonhava em ajudar as pessoas. Eu já brincava com as minhas primas, de ajudar a saúde, de mexer, de medicar, na época, né? Mas nesse mundo assim da saúde, ou até da aula, eu era sempre professora delas, né? Muito legal, assim. E eu comecei a me desenvolver, estudar, eu fazia também terapia também para definir o que eu gostaria de ser, né? A minha profissão. Logo eu escolhi a físio, que com 17 anos eu acabei entrando na faculdade de físio. E aí foi um mundo assim que eu comecei a descobrir na área da saúde, né? Toda a anatomia, também, né? As cadeiras que eu tive na faculdade. Mas mesmo assim eu buscava fora, a área da psicologia, do comportamento humano, que até hoje isso a mente me apaixona. Se apaixona, né, Bruno? A mente humana é muito complexa e assim, né, e não é só aquilo. Eu estou buscando isso há 20 anos, desde 2013, aí eu me formei na físio e busquei uma especialização, a medicina chinesa, que trabalha com as emoções. Então, o gerenciamento das emoções, que aí começou a fazer mais sentido com o que eu buscava, que era o equilíbrio físico, mental, né, emocional, energético, como um todo, como seres integrativos e holísticos, né? Então, aí eu comecei a realmente descobrir esse meu propósito de uma forma completa, e eu comecei a me sentir completa. Nossa, eu amo, e é isso que eu quero, né? Aí me formei na medicina chinesa e continuei fazendo cursos, terapias integrativas, até hoje, 20 anos estudando, e principalmente, eu só tenho hoje a certeza, a autoconfiança, a segurança em atender as pessoas, porque eu trabalhei muito em mim, desde nova, né? Esse autoconhecimento, que primeiro eu busquei tudo que eu faço hoje com os meus pacientes, com as pessoas, eu busquei em mim, busquei me conhecer, inclusive na prática, né?
Eu já fiz muitos retiros, já fiz um retiro uma vez que foi 10 dias de silêncio. Olha só. Já fiz um no Chile que foi nas montanhas Condor Blanco, que lá a gente teve várias experiências, né? Foram muitas assim experiências para conseguir entrar, porque a nossa sombra que é o que vai fazer a gente se conhecer, a nossa maior dor. Então, eu passei por muitos desafios também naquela fase da minha faculdade. Foi a época que... E aí, como eu já conhecia esse mundo, eu acho que foi isso que foi os meus pilares, o que me sustentou naquela época. Porque com 18 anos, meus pais se separaram. Né? E aí já vê que aquela estrutura toda familiar já desmorona. Sim, na época que eu já morava em outra cidade, né, com 2 colegas. A gente fazia faculdade em Novo Hamburgo e eu ia para casa nos fins de semana. Então, começou um grande desafio porque eu via minha mãe lá sozinha, né? Aquele peso de querer colocar, ajudar, resolver o Hoje eu já sei, hoje a gente já sabe que cada pessoa da família tem que seguir a sua vida, o seu padrão. Mas naquela época, com a consciência que eu tinha, eu peguei toda aquela dor que minha mãe estava sentindo da separação, traição, né, que aconteceu no final ali do casamento, no casamento deles. E eu me envolvi demais. Na verdade, assim, eu queria ajudar de alguma forma. E aí aquela dor veio à tona. E depois de uns 2 anos veio outro desafio, que foi meu irmão, foi o acidente de carro do meu irmão. Ele desencarnou nesse acidente. Então eu usei tudo que eu já tinha, já sabia, né? Como a gente diz, eu fiz uma limonada com tudo que foi o que me sustentou, para não me perder, né? Com tanta coisa para lidar nesse desafio, com perda, com separação, e tendo que ficar neutra com pai, com mãe, né? Então, todo o conhecimento que você buscou serviu para você como base, no caso, para você não sucumbir na hora da tristeza. Exatamente, foi o que me sustentou, porque aí eu frequentava também centros, né, centro espírita, muitos estudos, e eu lia bastante. Então eu sempre entendi, nada por acaso, tentava esse consolo, me conformar, né, daquela situação que tinha acontecido. E então, na faculdade, eu tive que ser forte, claro, fiz muita terapia, o processo de autoconhecimento, acho que eu mergulhei muito naquela época, para conseguir lidar, né, conseguir ter estrutura para lidar com tudo aquilo. Porque veio muita coisa, eu vou desistir, teve uma fase, vou desistir, vou deixar umas cadeiras, não estou conseguindo ter estrutura para conseguir continuar, mas com a força, com a ajuda das terapias e autoconhecimento eu fui indo, né? E fui me fortalecendo. E a espiritualidade que você sempre buscou também desde novinha, acredita que também te serviu como estrutura para você conseguir vencer tudo isso? Sim, porque essa minha tia, que já começou a me levar com 10 anos, ela era médium de um centro espírita lá em Farroupilha, e eu comecei a estudar, né? Como eu tinha muita sensibilidade também, ela me instigava muito os estudos, né? Não falando aqui em religião, mas na espiritualidade em geral, na ciência, saber quem a gente é, né? Buscar a nossa essência. Então, com livros, acho que foi um apoio muito grande ali que eu tive, um amparo muito grande. Eu penso que quando a gente busca o conhecimento, tudo vai se complementando, né, Lê? Porque se a gente também cuida só de uma área da vida, as outras ficam capengas. Então a gente precisa, né, olhar para a gente mesmo, como um ser holístico, para depois conseguir olhar para o nosso cliente, para o nosso paciente, que seja, né? Eu sempre penso que o nosso primeiro cliente sempre vai ser a gente, né? Para mim, certeza. Na minha vida pessoal, tudo que eu já estudei, tudo que eu busquei, tudo que eu fui buscar de conhecimento, me serviu quando eu fui lá no fundo do poço, que eu fui no subsolo, que eu virei amiga íntima da Samara, que eu falo, foi o que me serviu, o que me fortaleceu para conseguir de novo me restabelecer. Né? E eu vejo isso na vida das outras pessoas também. Né? Acredito que na tua também foi dessa forma. Né? Foi sim.
claro, porque se a gente passar por cima do luto, das dores, das perdas e não olhar, mascarar isso, e a tendência do ser humano é ir jogando para baixo do tapete. Mas E o que acontece um dia com esse tapete, né? A poeira que está acumulada ali embaixo. É que nem aquele, eu sempre falo do vulcão, a gente só está vendo fumaça do vulcão. E o fogo fica lá escondidinho, né? Sem a gente conseguir olhar para aquilo que seria a dor, a gente vai deixando lá dentro, mas uma hora esse vulcão pode estourar. E aí vem as consequências. Então, não dá para esconder essa dor da gente mesmo, porque primeiro a gente tem que se conhecer, o processo do autoconhecimento, se amar. Também a gente não aprende isso. Isso desde criança deveria ser colocado. Na Ásia, quando eu estudei lá, eu vi que como é diferente como eles começam já os estudos com as crianças do colégio diferente. As crianças lá têm aula de yoga, os parques lá, tanto as crianças, todas as pessoas idosos, né? Eles trabalham muito com o estado de presença, consciência, que é o que a gente tem que ter. Meditação, yoga, os exercícios, tai chi, liberação, né? Das energias que estão ali reprimindo nossos chakras, nossos meridianos, nosso corpo. Então aqui a gente não tem essa educação. É meio que maquiado pra gente, as coisas aparecem pra gente meio que as migalhazinhas de conhecimento, não é? Sim, aqui no Ocidente é muito ainda, tá muito cru, tá muito bebê ainda em termos de, né? Eu falo da espiritualidade casada com a ciência, porque eu trabalho com ciência, né? A medicina chinesa, aí depois continuei estudando as terapias integrativas e a psicologia e neurociência também, que foram também especialidades que eu ainda continuo, né? Eu estudo, mas ainda não terminou, que são ciências. Então, a gente aqui é muito mais... eu acho que existe muita resistência ainda para a gente olhar para dentro, como é o Ocidente e o Oriente, né? Lá é muito mais aberto. Tanto o Japão, China, a Índia, o Egito, que o Egito está toda a medicina lá, né? Sim. Que é o início de tudo, né? O Japão, a China, a Índia também, que é onde eles ensinam muito os chakras, as meditações. Esses países de lá começaram há milhões de anos. A acupuntura e a medicina chinesa na China começou há mais de 4.000 anos. Olha só. É uma medicina mais antiga, a indiana também, né? 5.000 anos. Olha só. Então, e agora, tu aplica todas essas técnicas que você estudou, tu oferece isso como atendimento? Então, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Depois de tanto estudo, eu me formei em 2003 na primeira formação, né, na graduação, como fisioterapeuta. Depois a medicina chinesa, que eu busquei tudo isso, as terapias integrativas, a neurociência, a psicologia. E chegou um momento que eu falei, nossa, eu acho que é o momento de fazer de criar a minha própria metodologia, né? O meu tratamento, porque o meu atendimento é muito personalizado. E outra que eu uso também, cada paciente é um caso, eu uso é muito intuitivo o meu atendimento. E não é aquela coisa que tem na físio protocolo, vai fazer 10 sessões nisso, tantos aparelhos, é muito engessado, é muito mecânico, né? Então, e a medicina chinesa analisa mais o ser humano como um todo, integrativo. Aí eu pensei, nossa, acho que está no momento de fazer todos esses estudos, esse conhecimento que eu tenho, de fazer o meu método, de criar a minha própria metodologia, que foi o método FIRE, que há 3 anos já foi lançado, inclusive no INPI, né, que é o registro de marca. Sim. Então eu já registrei a marca registrada do meu método, que é o método FIRE, onde ele tem como a base a medicina chinesa, o Korindu, que é o transmutador, né, o elemento fogo, e o gerenciamento de emoções, onde trabalha o equilíbrio emocional, mental,
energético. A gente sabe que... E o físico a gente sabe que é o último. É o que sofre os efeitos dos outros, não é? Sofre. Porque, exatamente, porque quando a gente já tem uma doença a nível física, é porque já passou o teu campo eletromagnético, que são os átomos, né? Isso é a menor partícula da matéria, a gente pode falar na ciência aí, 99,9% nós somos átomos, ou seja, esses átomos são energia. Que é próton, nêutron e elétron. A gente estuda na física, mas não, as pessoas não sabem o que é. Isso é energia. Antes da gente ser esse corpo, antes de ser matéria, a gente é ar. Já foi a parte espiritual, depois se transformou na matéria, né? Então, já começa no nosso campo esse desequilíbrio, que é o quê? A frequência vibracional, a nossa energia, o que a gente está vibrando. Aí tem até aquela tabela que eu trabalho de David Hawkins, da frequência vibracional. Sim. Que começa as cinco emoções que tem a frequência mais baixa de energia, que é a vergonha, culpa, tristeza, apatia e medo. Então essas 5 emoções, se a gente analisar o ser humano, a maioria está vibrando nisso. Legal. Na culpa, por que da culpa? Porque a gente segue padrões e crenças limitantes dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós, né? Da crença de não merecimento. A crença de não merecimento, que é aquela tríade, vai te levar à autossabotagem, né? A culpa, não merecimento e a autossabotagem. E quem se sente culpado, se pune de alguma forma. O que a pessoa culpada faz? Ela merece punição. E é isso que a gente aprende, se sentir culpado. Como é que eu vou soltar essa culpa? De que forma que eu vou liberar essa culpa? Então, muitas vezes, a gente não consegue evoluir, fluir na vida pela crença do não merecimento, pela culpa. Eu escuto isso diariamente. Eu não me sinto, as pessoas têm culpa de sentir prazer, né? Que aí é outro tabu, em outro momento, as pessoas de sentir o que estão, né? O que estão sentindo realmente em essência. As pessoas têm culpa de viajar. Olha, coisas mínimas até. Coisas mínimas, como que eu vou viajar, aproveitar a vida, ir para um lugar se os meus pais não estão conseguindo fazer isso hoje? Então tem tudo que é tipo de crença que a nossa mente foi condicionada, porque a nossa mente é condicionada desde criança. Na verdade, é desde as memórias uterinas, maternas e paternas, desde o nosso DNA, o que a gente herdou de pai e de mãe. Né? Venho milhões de informações. Entre o espermatozoide e o óvulo, a gente carrega até 7 gerações. Olha só. Tu imagina, faz a conta. Informação pra chuchu. Como que dá conta de tudo isso? Caramba, olha, imagina, tem toda essa astralidade feminina, o nosso lado direito do corpo, né, o nosso lado masculino, e o lado esquerdo do corpo feminino. Então tem toda essa astralidade feminina. Imagina quanto esses ventres sofreram quanta dor, né? Que antigamente eu lembro minhas avós. Uma sempre falava que quando eu era criança ela veio da Itália, eles vieram de barco para cá. Então imagina as memórias afetivas que eu carrego também disso. Memórias de medo, né? Culpa, de escassez, eu vou passar fome, de desamparo, de solidão, de não pertencimento. São muitas memórias. Às vezes a gente sente essas memórias, mas não sabe de onde está vindo. Verdade. Não sabe, não tem como externalizar, porque não entende. Porque não entende. Nossa, da onde eu estou sentindo? As pessoas falam, e eu mesma, né, em mim, já... Continuo até hoje, tá, o meu processo. Não é porque eu já estudei, já fiz... Continuo me lapidando, porque o caminho é sem fim. Sim. Né? Chega naquele momento que tu só fala assim, eu só sei que nada sei. A gente não é nada. Voltamos aos estudos. Voltando tudo, exatamente. Então, às vezes, eu mesma sinto e vejo as pessoas, nossa, eu tô sentindo uma dor, uma angústia, da onde que é? Um vazio, aquele vazio existencial, que é normal a gente sentir tristeza. A medicina chinesa fala, e a neurociência também, que as emoções, a nossa vida é gerenciada por emoções, e a gente sente sim, todo mundo tem ansiedade,
tristeza, né? Medo, culpa. São, por exemplo, medo, a ansiedade, o que que é? Desde a era paleolítica, o homem ele tinha esse instinto de sobrevivência. Né? Eu vou ver um urso, vou ver um leão, aquele instinto de proteção. Então, é uma defesa. A ansiedade, o medo são defesas que a gente tem. Só que no nosso inconsciente ficou armazenado isso como a gente se condicionou. Se tu vai olhar hoje a emoção da ansiedade, né? A ansiedade foi condicionada, e se tu for ver hoje em dia, é celular, a gente está sempre na tela, né? Sempre com mensagens, muita informação. A gente já acorda bombardeado de informação. É verdade, de todo lado, de todas as formas. Informação, às vezes, a maioria sem fundamento nenhum. Gente, assim, acorda e liga o celular. Eu tô agora me condicionando a acordar e fazer uma meditação. 15, 20 minutos sentada na cama, respirando. Porque assim, tu abre o celular, é biomensagem. Eu tô até pensando em ter uma assistente para delegar isso, esses horários e tudo mais. Porque a gente já de manhã cedo aí já pessoas te procurando e assim a gente é cobrado às vezes por não responder. Sim, muitas vezes, né? A pressão, né? Poxa, mandei mensagem, tu não respondeu. Às vezes não dá tempo, gente. Por favor, tenha um pouco de paciência. Aí, né, quando visualiza, é obrigada a responder, não adianta, né? Aí a gente se sente na obrigação, né? Não, peraí, agora tem que sentar e responder, né? Até porque é falta a gente se sente como falta de educação, né, Lê? Visualizou e não respondeu, opa, não, agora eu vou responder. Mas às vezes não dá tempo, às vezes não consegue nem respirar direito, vai dar tempo de responder as mensagens, né, Lê? Isso, muita coisa, muita informação. Mas Lê, me fala, no teu ponto de vista, tu acredita que esse monte de problema psicológico que a galera vem apresentando, porque é de todo lado, né? Esses problemas, eles também têm a raiz lá no emocional. Sim. E aí, para tratar isso aí, Lê? Nossa. A galera trata com remédio, Lê. Só remédio, resolve. Olha, gente, pensar que nós temos aqui todas as químicas, nós temos a informação, toda a química necessária no nosso corpo, na nossa mente, os neurotransmissores. Para tudo. Tem a química que libera os neurotransmissores, ocitocina, endorfina, dopamina, né? Tudo que as pessoas hoje buscam em medicamento, nós produzimos naturalmente no nosso corpo. O corpo sabe se curar, né, Lê? Se a gente souber ativar no jeito certo. Os hormônios de bem-estar, no caso, né? Que são os do bem. Até a adrenalina é bom. Só que não quando ela está no sentido do estresse, que eu falei, nesse sentido de ansiedade, de proteção. Tem um equilíbrio ali, né? Sim. Por exemplo, a adrenalina, sentir muito, assim, muito medo, aquela sensação de ansiedade e estresse, estão interligados também, o estresse e a ansiedade. Aumenta nosso hormônio que é de mal-estar, cortisol, por exemplo. Então a gente tem que saber o que eu vou fazer para equilibrar, equalizar isso. Hoje a gente tem muito conhecimento, né? Muitas opções, natureza, se conectar, aterrar o pé na grama, no mar, né? Na areia. A gente tem hoje muita informação, muito conhecimento, muitas pessoas passando yoga. Não tem dinheiro para fazer fora yoga, tem no YouTube. É buscar o conhecimento que precisa, né? Buscar. Conhecer. A meditação é a mesma coisa. As terapias que eu trabalho, as pessoas precisam conversar, saber, confiar num profissional para confiar, às vezes, para saber qual é não diria um conselho, mas na terapia tu vai se autoconhecer. Não tem conselho, né? Mas no sentido de desabafar. Sim. Contar o que está ali reprimido, porque o que a gente reprime de emoções, o corpo adoece. O nosso corpo fala o tempo inteiro. Estou com dor no pescoço, estou com dor de cabeça. Pergunta para o corpo, o que essa dor de cabeça, essa tensão está querendo me mostrar? Por que somatizou no meu corpo? Somatiza. Sim. Então a metafísica do corpo, ela explica que sim, que a gente tem
as nossas reações emocionais, a gente pode ver na prática como a gente fica. Sim. Se a gente está com uma frequência baixa, as nossas células vão debilitar, abaixo de, falando em números ali da tabela 200 Hz, né? Que é o nível da coragem. Se a gente está vibrando só no medo, preocupação, tristeza, as células ficam doentes também. Abaixo de 200 Hz elas adoecem. E o que vem? Baixa imunidade. Aí vem gripe. Vem tudo. Uma coisa puxando a outra. Pode cuidar, assim, tá preocupada, aconteceu alguma coisa, quando o teu corpo debilita, ele precisava descansar. Nossa. Ele está te dando um sinal, o que está acontecendo? Então, eu sempre oriento as pessoas, os pacientes, para preste atenção no que teu corpo está te falando. Muitas vezes a gente ignora esses sinais e vai levando. Vai empurrando para a barriga. Daí só piora, né, Lê? Mas, Lê, conta pra gente a respeito da mentoria. Quando você faz a mentoria, esse cuidado todo, esse conhecimento todo que você traz, como que tu coloca na mentoria? A mentoria, vamos lá, vou explicar como que funciona a minha mentoria. Mentoria, então, foi também, essa ideia da mentoria foi passar, compartilhar todo esse conhecimento desses 20 anos, mais de 20 anos. Então, é a síntese da minha jornada, assim como o método FIRE, né? Só que o meu método é mais exclusivo para terapeutas. Para quem quer fazer a formação, que o quesito é profissionais da área da saúde e terapeutas. E as mentorias é para, no geral, pessoas que querem se autoconhecer, trabalhar gerenciamento de emoções, desenvolvimento pessoal, emocional, trabalhar ali todas as emoções, a prosperidade, o que está te bloqueando. Então, essas mentorias vão começar agora dia 23 de abril e vão ser quinzenal, nas terças-feiras, às 20h30 da noite. Legal. E é online? Online pelo Zoom. Agora eu abri um grupo no Instagram, eu abri, tem o link da bio e eu abri um grupo no WhatsApp. Inclusive agora essa semana, falando nisso, aproveite, né? Quem quiser aproveitar. Sim. Eu tô gerando os links de desconto. Que para começar, né? Movimentar. Então, correr para conseguir, porque depois vai aumentando. Quem de olho aí, galera, acompanha o Instagram lá da Lê, fica por dentro, porque tem o método FIRE, que é uma transformação, né? Isso aí é top. Transformação. Né? E ainda tem a mentoria. Essa mulher é inteligente demais, eu para ver aqui, né? O tanto de conhecimento que ela já tem. Então, só tem a acrescentar, não é, Lê? É muita informação. Às vezes, que bom que tem tempo para falar aqui, porque é muita coisa. E esse mundo aqui que eu trabalho, ele é muito abrangente daí. Sim. Não é uma receita de bolo, é muito estudo e assim pra gente absorver tudo isso, e aí eu vou atender uma pessoa, cada caso é um caso. Sim. As pessoas estão, por exemplo, ansiosas, né? Eu tenho tido muitos casos de burnout, que é o esgotamento, cansaço emocional, cansaço energético. De pós-pandemia, gerou muito desequilíbrio mental e emocional. Então, eu acho que todo mundo... O melhor remédio é a prevenção. O melhor plano de saúde, né? Sim. É tu já prevenir para não gastar. Porque, assim, a gente funciona estando alinhada. Se eu estou alinhada, eu não vou adoecer. Sim. Né? De todas as formas, tu tá trabalhando teu alinhamento, não fica doente. É a melhor forma de prevenção, então. Sim, é o que na Ásia eles indicam muito. Prevenção é um plano de saúde. Né? Prevenção com a medicina chinesa, lá eles fazem simplesmente para prevenir. Eu vou equilibrar meu corpo para que não adoecer. O meu professor sempre falava que a prevenção realmente é o melhor remédio. Muitas pessoas estão tomando remédio. É como se tu quisesse, depois que a doença surgiu, é como se tu quisesse... Ele falava nesse termo, escavar um poço que já não tem mais água, assim, depois secou. Não, tu tem que começar já a equilibrar enquanto teu corpo não adoece. Que depois que as células adoecem, aí como que vai voltar? Como que, né? Então é isso. Mas Lê, me conta então assim, de tudo isso que você já viveu, de todos esses perrengues que você já passou na vida, de todo esse gama de conhecimento que você tem. Você se tornou aí uma mulher soberana da sua própria vida, né?
E na Total. sua opinião, o que mais te faz ser a Lê soberana da própria vida? Olha, eu acho que foi trabalhando o meu empoderamento, né, o meu propósito de vida é muito isso, porque é muito propósito, é trabalhar com muito dom, porque há mais de 20 anos trabalhando isso é por missão, por propósito, porque vejo tantas pessoas que desistem. Então, o que me torna soberana realmente é ter todo esse autoconhecimento hoje e poder compartilhar, que é um propósito muito lindo. Mas primeiramente a gente tem que estar com esse propósito com amor, né? Para conseguir. Então eu busquei muito, como eu falei, o que me torna realmente Soberana? Soberana, eu ia falar empoderada, né? Na verdade no sentido assim de ter esse propósito. É tudo isso, tudo que eu busquei e propósito com amor, é uma missão mesmo. E é isso, é buscar o que a gente tem. Muitas pessoas ainda não descobriram, né? Qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Então a gente, com autoconhecimento, a gente vai conseguir descobrir o que eu vim fazer, né? A gente tem que deixar uma missão aqui. Tem que ser soberana da minha própria vida. Então acho que eu gerencio muito as minhas emoções. É claro que a gente às vezes precisa abrir mão de outras coisas, né? Que para poder gerenciar, eu trabalho muito a minha solitude, que é um caminho mais solitude, assim, para conseguir seguir. Porque se tu for ver, eu preciso realmente ser agora me fugiu a palavra, mas ser a protagonista da minha própria vida. Sim. Porque às vezes as pessoas, amizades não conseguem me acompanhar, as pessoas às vezes não, né? E eu tô sempre buscando. Esse fim de semana mesmo eu falei com a minha amiga, eu tô indo lá numa yoga, numa meditação, né? Então é muita coisa para as pessoas conseguirem seguir. Então eu acabo fazendo as coisas mais na solitude, pelo propósito mesmo. Um caminho que tu escolheu, né? Sim, porque eu penso sim que eu preciso estar bem. Exercício, atividade física também preciso fazer para ficar bem, né? Tem que estar bem para liberar esses neurotransmissores para poder servir. Poder servir realmente. A gente precisa estar bem, cuidar de si mesmo. Senão eu acho que as pessoas não tem como. Não tem o que oferecer, né? Não tem o que oferecer. Aí a gente transborda quando já está completa de si. Quando já está transbordando. E daí aquela coisa que a gente fala às vezes, a gente espera das pessoas, a gente cria expectativa, mas eu preciso ter e eu vou transbordar e vou dar. Verdade. Por isso que a tal da expectativa também, né? Falo para os meus pacientes também, se eu já me trabalhei, eu vou conseguir mais. Então não posso esperar se a pessoa não tem para conseguir ajudar os outros também, né? Sim. Lê, foi um prazer receber você aqui, maravilhosa. Agradeço. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento com a gente, por esse trabalho lindo, teu dom de servir. Muito obrigada. Muito obrigada. E meu recado aí é que as pessoas busquem, né, um pouco mais de autoconhecimento, essa busca interna, esse propósito, essa essência. E eu estou aqui para poder compartilhar, servir, seja com as sessões, com o método FIRE para terapeutas. E a mentoria agora quinzenal vai ser muito legal. Então, para entrar em contato, passa os teus contatos, Lê, teu Instagram, o WhatsApp, tudo que você quiser passar de contato, passa aí pra galera já anotar lá em casa. Sim, então o Instagram é Lenita Palavro, é meu nome todo junto, né, completo, MTC, junto, arroba Lenita Palavro MTC, Instagram. E o meu contato, meu WhatsApp também, tá no link da bio também, tudo, né, no Insta, é 48998105908. Então, os atendimentos eu posso fazer tanto presencial como online e as mentorias estão abertas para todos, dia 23 de abril. Coisa boa. Obrigada, Lê. Que bom. Obrigada. Fico muito feliz que você conseguiu vir aqui. Obrigada. Eu também fiquei bem feliz. E você aí, não deixe de nos acompanhar, continua assistindo aqui, porque a gente vai trazer novos episódios. Hoje a gente recebeu, então, essa maravilhosa soberana Lenita Palavra. Quero te convidar também a conhecer mais o trabalho dela, entre em contato, conheça o método FIRE, você vai ver fogo acendendo dentro de ti aí, te movimentando para a vida.
E é isso aí, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Obrigada, Lê.